Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Especialistas afirmam que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderá causar a maior crise humanitária do século na Europa. Um estudo mostra que a posse de animais de estimação a longo prazo tem um efeito positivo na saúde do cérebro. E ainda, no Japão, um hotel 5 estrelas lança um restaurante futurista que oferece aos hóspedes a experiência de jantar dentro de uma espécie de lanterna gigante para proteção contra o coronavírus. A avaliação de especialistas é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderá causar a maior crise humanitária do século na Europa. Países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, estão mobilizados para dar apoio aos refugiados. A Europa deve ser o principal destino dos ucranianos que fogem da guerra. As lágrimas de quem deixou tudo para trás. Essa mulher é um dos muitos ucranianos que tentam fugir da guerra. Ela está na fronteira com a Polônia, principal caminho de saída do país. O movimento é intenso na região. São filas quilométricas de carros e famílias que chegam a pé carregando as bagagens. Movimento intenso também nas estações de trem, a outra porta de saída da Ucrânia. As plataformas ficam pequenas para receber tanta gente, a maioria mulheres e crianças, já que os homens não podem deixar o país. Pelo menos 660 mil pessoas deixaram a Ucrânia nos últimos 6 dias e 1 milhão se deslocaram dentro do próprio território. De acordo com especialistas, a guerra entre Rússia e Ucrânia deve causar a maior crise humanitária do século na Europa. A primeira dessas consequências a gente já está sofrendo, a insegurança, a incerteza. O que se sabe é que existe um compromisso de momento de tentar dar apoio à população que está na Ucrânia ou que vem a fugir. A gente já sabe que haverá um impacto significativo na inflação e no crescimento econômico. No segundo momento, a gente tem que ficar atento com as contas públicas, o déficit das contas públicas de países que estão assumindo compromisso humanitário agora, mas também estão assumindo compromisso de rearmar e investir nesse tipo de tecnologia. No terceiro momento, então, a gente tem que medir como que ficarão as coisas nesse jogo político como um todo. A Ucrânia tem uma população estimada de 44 milhões de habitantes e a maior parte dos refugiados deve seguir para países da Europa, principalmente os que fazem fronteira com o território ucraniano. E o Brasil também abriu as portas para os refugiados. Uma portaria elaborada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores possibilitará que os ucranianos que cheguem aqui recebam o visto humanitário. Isso, na prática, facilita a entrada deles no país. Essa mesma medida foi adotada em 2021, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão. E os afegãos que chegaram aqui tiveram o mesmo benefício. Queremos melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela e tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta via o passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiar, temos na grande parte de familiares de ucranianos no Paraná, né? Na ordem de 600 mil, eles têm parente lá, se quiser trazer para cá. O caminho está aberto. A Embaixada do Brasil faz a solicitação do visto humanitário. A comunidade ucraniana no Brasil também está se mobilizando. A Central Ucraniana, que é composta por imigrantes e descendentes, elaborou um projeto para dar apoio médico e material aos refugiados. Vamos lançar depois de amanhã, na sociedade ucraniana aqui, o Comitê Humanitas Ucrânia Brasil. Nós já estamos tudo organizado, com apoio dos governos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma dezena de municípios, com organizações não governamentais já especializadas na recepção
de refugiados que já trabalharam na recepção de haitianos, venezuelanos, sírios, né? Então, essas organizações já estão participando do nosso comitê também. E também já estamos com uma organização do setor médico desse comitê para essas pessoas que venham desde tratamento psicológico a médico e outro, né? Então, nós estamos preparando daí, nesse comitê, as estruturas, né, para a recepção em municípios e toda espécie de atendimento. E esse sentimento de solidariedade tem sido manifestado por brasileiros em várias partes do mundo. Nas redes sociais, várias pessoas têm se oferecido para receber e ajudar os refugiados. Essa advogada, que mora na Austrália, se dispõe a ajudar na retirada dos vistos para os imigrantes. Já esse homem, que vive na Alemanha, abriu as portas da casa dele para os ucranianos. Com informações, com localizações, com horários de trens que estão saindo da Ucrânia em direção à Polônia e fronteiras. A gente consegue falar polonês, inglês, português, conseguimos também se comunicar em o idioma da Ucrânia, falamos alemão. A gente também está disponibilizando aqui em nossa casa algumas vagas, estamos dando preferência para famílias ou mulheres com crianças, idosos. A gente pode hospedar um número de pessoas aqui na nossa casa. Tem um carro grande com 6 vagas, a gente também consegue se deslocar para buscar esse pessoal aí que estiver localizado nas fronteiras ou quem já conseguiu entrar na Polônia ou em algum país da região. E se a guerra separa as nações, a solidariedade une os povos. Um diagnóstico feito pelo projeto Lixo Fora d'Água concluiu que os resíduos plásticos correspondem a mais de 48% dos materiais que vazam para o mar. Segundo o levantamento, os 15 itens mais encontrados nas análises representam os resíduos que vão parar na costa brasileira. Depois do plástico, a bituca de cigarro e o isopor aparecem em segundo e terceiro lugares entre os itens mais encontrados. Todos fazem parte de uma amostra que soma 16.733 itens retirados da areia, da praia e de manguezais. O levantamento vem sendo realizado desde 2018 pela Abrelp, em 11 cidades da costa, tendo sido iniciado em Santos. A metodologia desenvolvida no projeto Lixo Fora d'Água também está presente no Caribe, sendo aplicada em cidades da Costa Rica, Colômbia e República Dominicana. O programa visa identificar as principais fontes de origem dos resíduos e estudar como as cidades podem aprimorar a gestão de resíduos sólidos em terra para prevenir a poluição marinha. O diretor-presidente da Abrelp disse que aproximadamente 22 milhões de toneladas de plásticos vazam para o meio ambiente a cada ano em todo o mundo e 12 milhões de toneladas têm os oceanos como destino. No total, são 80% oriundos de atividades humanas. Os resultados do programa Lixo Fora d'Água afirmam que a melhor solução para o problema do lixo no mar é o aperfeiçoamento dos sistemas e infraestrutura de limpeza urbana nas cidades. Você costuma ter dificuldades para dormir? Pois é, ter uma boa noite de sono fica mais difícil na medida com que envelhecemos. Um estudo realizado por cientistas norte-americanos apontou a causa e novas maneiras de tratar esse problema. Preocupações, contas a pagar, estresse. A razão por trás de desenvolvermos dificuldades para dormir conforme envelhecemos permanece incompreendida por muitos. Em alguns casos, a falta de sono pode estar relacionada a problemas de saúde, como pressão alta, diabetes e depressão, onde a insônia é tratada com medicamentos conhecidos como hipnóticos. Em busca de respostas mais concretas, cientistas norte-americanos identificaram como circuitos cerebrais responsáveis por regular o sono desgastam ao longo do tempo em camundongos. No estudo foram identificados as hipocretinas, substâncias químicas importantes do cérebro com papel fundamental na estabilização do sono.
Segundo os especialistas, a degradação das hipocretinas causa excesso de sono durante o dia, fazendo com que as pessoas durmam de forma fragmentada, tendo dificuldades para dormir à noite. Com isso, novos tratamentos para manter o bom funcionamento dessa substância serão estudados pela medicina e prometem ter resultados satisfatórios. Subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e se referem aos atendimentos no SUS. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida, então tem bastante. Ficou frequente pelo fato, acho que, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim, bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, e estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. E olha só, ter um animal de estimação por muito tempo pode desacelerar a perda de memória e outros tipos de problemas mentais. O estudo foi publicado por uma universidade americana. O estudo
estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Michigan é o primeiro a considerar o efeito que o animal de estimação impacta na saúde cognitiva e apontou benefícios, principalmente para a memória verbal, como memorizar listas de palavras, histórias e frases. Apesar de serem os preferidos entre os animais domésticos, não são apenas cães e gatos que trazem benefícios à memória. Hamsters, pássaros, peixes e répteis também figuram na lista. Durante o período do estudo, pessoas que tinham animais de estimação mostraram maior agilidade em questões lógicas e de perguntas e respostas, além de maior capacidade em lembrar coisas do passado. Os especialistas ainda não encontraram uma resposta convincente para o resultado, mas estudos anteriores indicaram que pessoas muito estressadas apresentam uma aceleração na perda de memória. Portanto, podemos concluir que ter um animal de estimação ajuda a reduzir o estresse causado pelo nosso cotidiano. O Canadá aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 à base de plantas. O imunizante foi liberado para adultos de 18 a 64 anos e ainda será testado para servir como uma dose de reforço para as crianças. A vacina conta com uma tecnologia que usa plantas em seu desenvolvimento para produzir partículas que imitam o vírus. Ela será aplicada em 2 doses, usando um auxiliar da GSK para aumentar a resposta imune. Esse é o 6º imunizante contra a Covid a receber autorização no país. Um estudo mostrou que a Convifens era 75% eficaz contra a variante Delta e 71% contra as outras variantes, com exceção a Omicron, que não fez parte do estudo. A Medicago, laboratório responsável pela produção, tem contrato com o governo canadense para fornecer até 76 milhões de doses da vacina e está conversando com autoridades regulatórias dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia sobre possíveis acordos. A proporção de mortes por Covid-19 entre idosos voltou a crescer e indica a necessidade da 4ª dose. O levantamento feito em 2 dos maiores hospitais de referência para o tratamento da doença no Brasil mostrou que, com o avanço da Omicron, houve mudança no perfil de vítimas entre o início e o fim de fevereiro deste ano. Os hospitais Emílio Ribas, em São Paulo, e Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, que são referência para o tratamento do coronavírus, revelaram que no início de fevereiro, entre 70% e 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto. No fim de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a 3ª dose em novembro. Agora, um dos grandes desafios da imunização contra a Covid é a menor eficácia da vacina justamente na parcela mais velha da população. Por causa do fenômeno conhecido como imunossenescência, os maiores de 70 anos são menos protegidos pelos imunizantes do que a população em geral. E essa proteção tende a cair ainda mais depois de 4 a 5 meses da vacinação completa. Golpe do Pix, do Marketplace, da fruta. A cada dia, novos golpes fazem inúmeras vítimas no Brasil. Você vai ver agora na reportagem como se proteger contra eles. Até o Neymar caiu. Recentemente, o jogador teve uma de suas contas bancárias invadida e roubada. O Pix indevido de aproximadamente R$200 mil foi feito por um funcionário terceirizado do próprio banco. Então, nesse caso, o golpe foi aplicado contra a instituição financeira. Até porque o atleta já até foi ressarcido. Os bancos são as maiores vítimas dos hackers. O Neymar é um cliente, outras pessoas são clientes, e aí qualquer pessoa que seja mal intencionada, que tenha acesso aos mecanismos que o banco não consegue controlar, essas pessoas vão nos furtar, vão cometer crimes. Seja contra os bancos ou pessoas físicas, a verdade é que a cada dia os criminosos criam novos métodos para roubar por meio do Pix.
pedem transferências naquele famoso golpe do falso sequestro, simulam vendas de produtos usados por redes sociais com pagamento via Pix, se passam por funcionários de instituições bancárias e até por familiares e amigos, clonando o WhatsApp. E é também por esse aplicativo que eles dão este outro golpe. Na mensagem, o estelionatário diz que quem fizer um Pix num determinado valor receberá de volta uma quantia quase 10 vezes maior do que a depositada. O Pix é um instrumento que facilita as transações bancárias, as transações entre as pessoas. É uma novidade que facilitou muito a vida das pessoas. Agora, como facilita a nossa vida, também facilita o interesse do criminoso. O Banco Central já se posicionou, restringindo inclusive os valores que podem ser movimentados. Cada cliente pode fazê-lo da mesma forma, restringir ainda mais os movimentos diários para ter uma maior segurança. Foi essa a maneira encontrada para aumentar a segurança contra os sequestros relâmpago, que entre janeiro e julho do ano passado cresceram quase 40% no estado de São Paulo. Todos esses golpes presenciais depende da nossa segurança, da nossa observação, são dicas de segurança. Observe por onde você anda, horários noturnos, e sempre busque ter uma companhia, né, para dificultar a ação do criminoso, porque o criminoso não quer a pessoa, ele quer os bens que a pessoa pode favorecer. O especialista alerta que é preciso ter muita atenção também às compras feitas pela internet. Esta mulher, que prefere não se identificar, comprou um celular após ver este anúncio em uma rede social. Ele nunca entregou, assim como ele faz com todas as outras vítimas. O pagamento foi feito por meio de uma plataforma que ela estava acostumada a usar para esse tipo de negociação. Por isso, acreditava que por essa intermediadora, caso não recebesse o produto, o valor seria devolvido. Mas não foi o que aconteceu. Segundo a vítima, o homem recebeu dinheiro e depois explicou de onde viria o produto. Ele fala, é contrabando, meu fornecedor é um árabe que não fala português e a mercadoria dele está apreendida, espera aí que eu já vou te... Ele fica te colocando em banho-maria, assim. A mulher denunciou o caso à polícia, mas disse que é uma entre tantas que preferem se calar. Tem gente que não faz BO porque tem medo. Eu tenho contato com uma pessoa que não faz BO porque tem medo, porque tem filho. Toda ação criminosa deve ser denunciada. A maioria das pessoas, ou por vergonha, ou por nem imaginar que possa ter um resultado importante, ela não denuncia. E o estelionatário hoje no Brasil, ele vive de uma forma muito tranquila, tanto que ele continua com o site dele, vai continuando respondendo processo, vai ter dinheiro para pagar advogados. Então, a parte dele não importa a nós, o que importa é a nossa ação. Faça pesquisa antes. Quer comprar alguma coisa pela internet? O preço é interessante? Verifique se aquele site existe. Verifique se tem reclamações contra aquela pessoa ou contra o site. Verifique se tem o cadeado. Verifique se naquela informação, aquele cadeado dá segurança. É o próprio sistema de busca que diz que aquele site é seguro. E quando o golpe não é aplicado pela internet? Como se precaver? Recentemente, o Mercado Municipal de São Paulo estampou as manchetes após várias pessoas alegarem terem sido vítimas daquele que ficou conhecido como o golpe da fruta. Mas o caso é antigo. Aconteceu com a Bruna em 2018. E aí vinha vendedor e, olha, experimenta fazer a bandejinha, experimenta limão de não sei aonde, abacaxi de não sei o que lá, morango da Tailândia, sabe? Assim, umas coisas muito exóticas. E eu nunca tinha comido atemoia na minha vida. Eu nem conhecia a fruta. E aí, quando eu conheci, eu falei, nossa, que fruta boa. E aí ele veio com um limão siciliano, pingou o limão siciliano em cima da atemoia e falou, olha, fica igual torta de limão. Aí eu fiquei doida. Foi aí que o vendedor ganhou a cliente. Se ofereceu para fazer para ela uma bandeja com 2 unidades de cada uma das frutas, enquanto ela terminava de fazer uma refeição em outra barraca. Aí chegou uma bandeja, 2 atemoias, 2 limões sicilianos, R$120. Eu não sabia de onde era a fruta. Para mim, era uma coisa super exótica de fora do Brasil. Aí você pensa em imposto, exportação, você pensa em tudo isso. Achei caro, mas eu já estava ali e eles te falam, eles te vendem uma coisa muito grandiosa. E aí paguei, fui embora, comi aquela atemoia lá em casa e tá tudo bem. Foi o que aconteceu com a maioria das pessoas que se disseram vítimas de vendedores do Mercadão.
Não chega a ser um crime. Eu dou um valor se você pagar. Agora, é um crime contra a economia popular cobrar um valor indevido? Mas cadê a tabela de preços? Aí é um cenário que você deve investigar antes. Você não é obrigado a comprar. E se a pessoa insistir em te ameaçar, chame a polícia, porque é uma ameaça. A concessionária responsável pela administração do Mercadão informou que 10 lojistas foram advertidos e multados após as denúncias. Tomara que agora ninguém mais seja enganado. Mas diante de tantos golpes novos que surgem a cada dia, o especialista alerta que são os consumidores que devem se precaver para não se tornarem vítimas. E se ainda assim caírem em uma cilada, denunciem. Muitas pessoas estão fora desse mercado do crime porque acabaram sendo presas. Não importa como e quando, importa que você fez a sua parte. A procura por assinatura de carros está cada vez maior. Segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o país já tem mais de 80 mil veículos circulando pelas ruas do país nesta situação. Andar de carro 0 km sem se preocupar com taxas e vistoria, desfrutando das suas qualidades, são algumas vantagens do carro por assinatura que aos poucos vem conquistando lugar no mercado. Empresas do ramo atualizam semanalmente o catálogo, desde carros populares até luxuosos e elétricos, para atender todo tipo de público. A contratação do serviço é muito simples. Basta procurar uma companhia especializada, escolher o modelo e o período que deseja ficar com o carro. Existem planos de 12 até 48 meses. Então, o veículo está pronto para ser usado sem nenhum tipo de burocracia. Quem quer colocar as vantagens e desvantagens desse tipo de negócio na ponta do lápis deve levar em consideração que, antes de mais nada, o cliente não paga IPVA ou seguro. E dependendo do tipo de manutenção, quem fica com a conta também é o dono do veículo. Fazer exercícios físicos no ar poluído podem resultar na perda de alguns dos benefícios que essa atividade proporciona. A conclusão veio de 2 novos grandes estudos sobre exercício, qualidade do ar e saúde do cérebro. Os estudos, que envolveram dezenas de milhares de homens e mulheres britânicos, constataram que, na maioria do tempo, pessoas que correm e pedalam vigorosamente têm um volume cerebral maior e enfrentam risco menor de demência comparadas aos menos ativos. Há indicações consideráveis de que, em geral, os exercícios físicos fortificam o cérebro. Mas se as pessoas se exercitarem em áreas com poluição do ar, mesmo que em nível moderado, o cérebro poderá sentir efeitos ruins. Quem faz exercícios exibe maior acúmulo de massa cinzenta em muitas partes de seus cérebros do que as pessoas sedentárias. A massa cinzenta é formada pelos neurônios essenciais e funcionais do cérebro. As pessoas que estão mais em forma também tendem a apresentar massa branca, que sustenta e conecta os neurônios de forma mais saudável. O governo federal passou a oferecer 70 mil vagas de capacitação e qualificação profissional na área de transformação digital. Olha só. Os cursos oferecidos são nas áreas de automação, informática e indústria 5.0. Entre as capacitações estão computação em nuvem, big data, inteligência analítica, mídias sociais, cibersegurança, internet das coisas, manufatura avançada, robótica e inteligência artificial. Os cursos são oferecidos pela internet através da plataforma Zoom e as inscrições devem ser feitas pelo site do FIT, Instituto de Tecnologia. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento é credenciado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e as informações sobre os cursos foram divulgadas nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais. A imigração de ucranianos para o Brasil é centenária. Remete ao final do século XIX. Famílias inteiras embarcavam rumo à América com o sonho de construir um novo futuro frente à crise agrária que assolava a Europa.
Muitos imigrantes que vivem no Paraná se mobilizaram em protesto contra a guerra no leste europeu e articularam um movimento para dar apoio aos ucranianos que sofrem com a guerra. O objetivo é oferecer abrigo aos refugiados que quiserem vir ao Brasil, seja temporariamente ou para começar uma nova vida. O projeto conta com o apoio do governo do estado do Paraná. O som das bombas que explodem na Ucrânia ecoa em todo o mundo e, além dos estilhaços, espalham tristeza. Chega um momento assim que é difícil até de expressar, assim, ó. É um sentimento tão profundo assim que emociona muito a gente. A gente que tem familiares lá, a gente passa por momentos sem palavras, sabe? É um momento assim que, por a gente ter parentes lá, a gente se sente muito mal mesmo. O André faz parte da comunidade ucraniana que vive no Brasil. A última vez que ele esteve na Ucrânia foi em 2019. Mas toda semana conversa com os parentes que vivem lá, especialmente os primos. Na verdade, assim, tem lugares lá que foram atacados, tem lugares que ainda não foram, mas assim, hoje eu liguei para uma parente, uma prima, ela me relatou que no lugar onde eles estão foram suspensas as aulas, o trabalho deles também eles têm que ficar em casa por ordem lá do governo. Ao todo, a comunidade da Ucrânia no Brasil conta com cerca de 600 mil pessoas, entre descendentes e imigrantes. A maior parte vive no estado do Paraná. Nessa semana, inclusive, eles realizaram em Curitiba um protesto contra a guerra no leste europeu. A cidade de Prudentópolis, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, é conhecida como Pequena Ucrânia. Isso porque 75% da população local são descendentes de ucranianos. E a cultura e os costumes do país são bastante presentes por aqui. Uma história que começou em 1891, quando os primeiros imigrantes chegaram. A grande parte da imigração que está aqui no Paraná, ela chegou no final do século XIX, né? Em 2 anos, 1895 e 1896, foi 2 anos assim, de uma imigração massiva. Vinham navios e navios que passavam ou de Hamburgo ou de Gênova com ucranianos. Esse período deveu-se na Europa a crise agrária, quer dizer, com excesso populacional e pouca terra para o trabalho. E o Brasil, que vinha do final da escravidão, ele buscou essa mão de obra europeia para colonizar, sobretudo, o sul do país. E em nome dessa história centenária, 5 cidades do Paraná estão articulando um projeto para ajudar os ucranianos que querem fugir da guerra. A ideia nasceu entre a própria comunidade ucraniana do Brasil, mas ganhou apoio até do governo do estado. E o objetivo é oferecer abrigo aos refugiados, de forma temporária ou até definitiva, para quem quiser começar uma nova vida, como aconteceu com os pais e avós deles. Sim, isso também está aberto e já me ligou aqui da chefia da Casa Civil do Governo do Estado, né? E tenho já as prefeituras de Malé, de Prudentópolis, Maringá, Campo Mourão se colocando à disposição, e eu acho que mais municipalidades vão se somar nesse processo. Tudo que o André quer é ver os amigos e conterrâneos longe dos horrores da guerra, mas acha que deixar a terra natal vai ser difícil para muitos ucranianos. A gente sempre, toda vez que a gente liga, quando a gente tem contato, a gente faz um convite para eles virem, mas só que cada um deles, eles têm o seu serviço, cada um deles tem o trabalho, cada um deles ama o seu país, cada um ama a sua pátria, né? Então é difícil. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não perde a esperança. Ми співаємо тут у Бразилії, що Україна не умре. Україна не умре, бо тут в Prudentópolis nasze місце чекає на вас, українців. O que significa? Significa que aqui em Prudentópolis o povo está de braços abertos para acolher todo o povo ucraniano, e como canta o hino da Ucrânia, que diz assim: a Ucrânia não morrerá, jamais Ucrânia morre.
A Suíça desenvolveu um robô que pode preparar fondue tradicional usando vinho e queijo. Ele foi apresentado pela primeira vez na Feira Internacional de Agricultura de Paris. Desenvolvido pela startup Workshop 4.0 em Sierre, na Suíça, o robô batizado de Buebut retira a crosta de um bloco de queijo e rala em uma panela. Em seguida, despeja o vinho no recipiente, aquece, mexe, tempera a mistura e mergulha pedaços de pão e espetos no fondue. Temos algo aqui que nunca foi feito nessa escala. Tudo foi inventado, o que gerou um verdadeiro desafio, disse o gerente de projeto Ludovic Aymon, que explicou que levou quase 9 meses para criar as peças e codificar o programa do robô. O robô não é totalmente autônomo e o operador precisa intervir em algum momento para interromper o processo de mistura e não cozinhar demais. A ideia do projeto era mostrar que a Suíça pode estar próxima de sua tradição, mas também de tecnologia, disse Nicolas Fontaine, cofundador e CEO da Workshop 4.0. De acordo com Nicolas Fontaine, a ideia do projeto é democratizar robótica e abrir o debate sobre o uso desse tipo de máquina. O robô de 450 quilos será levado a Paris de ônibus após a feira agrícola. O robô Buebut participará do Festival de Fondue Suíço, que acontecerá em novembro em Friburgo. No Japão, um hotel 5 estrelas lançou um restaurante futurista que oferece aos hóspedes a experiência de jantar dentro de uma espécie de lanterna gigante para a proteção contra o coronavírus em meio à pandemia na capital Tóquio. Olha só. Antes da inovação, o hotel tinha uso limitado de espaços de refeições para hóspedes como uma medida de proteção contra a propagação do vírus, mas idealizou as lanternas para oferecer os serviços comuns e fornecer espaços onde as pessoas pudessem comer sem usar máscaras. Os hóspedes do hotel, que pagam 30 mil ienes, que equivalem a R$ 1.490, podem convidar outras pessoas de fora para jantar com as divisórias. A utilização do serviço Jantar Lanterna está limitada a um grupo por dia. De acordo com a gerente de relações do hotel Lee Jeong-ju, a experiência de jantar com a lanterna tem sido popular entre os hóspedes, além de continuar oferecendo o serviço como parte das medidas sanitárias para combater o coronavírus. O designer sanfonado da lanterna combina bem com o estilo do nosso hotel, além do espaço de refeições permitir que os nossos hóspedes movam os braços com mais liberdade enquanto desfrutam da refeição, explicou Jeong-ju. Após um pico de infecção causada pela Omicron, um quase estado de emergência permanece em vigor na maior parte do Japão, com restrições ao horário de funcionamento de bares e restaurantes e viagem entre diferentes localizações. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!